Bom dia, minha gente. Bom dia. Sou o último orador, então todo mundo pode ficar alegre. Não vou passar de 10, vou pedir 10 minutos, porque eu vou falar em 5, porque eu vou comentar um pouquinho a fala dos 7 representantes aqui das oficinas temáticas. Primeiro, dizer da minha alegria voltar ao Ushuaí, voltar a esse território tão importante para o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado e, por que não dizer, de toda essa região do Mato Piba. Meu caro prefeito Gilberto, obrigado pela acolhida, parabéns pelo trabalho. Para todos os prefeitos e prefeitas, eu vou já citar o nome de cada um, mas eu quero primeiro focar, antes de fazer os cumprimentos, em responder uma pergunta simples: o que estamos fazendo aqui nesse momento do Diálogos pelo Piauí? Primeiro, dizer que nós acreditamos que a democracia, ela não se revela apenas nas eleições. E olha que as eleições já é o privilégio de poucos países. O mundo tem mais de 200 países e, por incrível que pareça, menos da metade tem eleições diretas para o povo escolher seus representantes. Então só isso já é motivo de muita felicidade, ter eleições para escolher o prefeito, o governador, o presidente, o deputado, o senador. Mas a democracia não se encerra aí. Se nós, eleitos pelo povo, administramos o dinheiro do povo, nós temos que estar todo momento fazendo esse exercício de escuta do povo. Por isso o nome Diálogos pelo Piauí. E não é uma escuta desorganizada, é uma escuta organizada, respeitando os temas, respeitando os territórios e indo próximo ao povo nos territórios, para que o povo se encoraje mais para falar aquilo que é prioridade. Por isso que a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Relações Sociais, secretários Washington, Bonfim e Núbia, fazem esse trabalho com tanto zelo, porque sabem que esse é o cerne do bom planejamento, de quem quer acertar. Claro que eu tenho bons técnicos no meu governo. Só professores doutores da Universidade Federal tem 7 secretários na minha equipe. Mas os técnicos por si só não têm a sabedoria necessária que o povo, os trabalhadores, os agricultores familiares, os empresários médios, grandes, pequenos, os políticos municipais, os movimentos sociais têm. É essa sabedoria coletiva que a gente quer aprender com esse movimento. Depois, os técnicos, claro, são muito importantes para fazerem o que o povo colocou como prioridade, fazer com eficiência, fazer com eficácia, garantindo um bom uso do recurso público. No fundo, o que todo mundo quer é que o dinheiro pago pelos impostos, através dos impostos, volte em bons serviços públicos. Por isso que, muito mais importante do que discutir o tamanho da carga tributária, é saber se ela está sendo usada bem, voltando em rodovias boas, escolas boas, hospitais bons, segurança de qualidade. Por isso que a gente tem a preocupação de acertar no uso do dinheiro público, valorizando a participação social. Então é isso, minha gente, que a gente está fazendo aqui. E como eu disse, não pode ser de maneira desorganizada. Do dia da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, seja pelo WhatsApp, seja pelas reuniões presenciais, seja pelos comentários nas redes sociais, qualquer que seja o canal de comunicação, eu devo receber por dia centenas ou até milhares em cada dia de reivindicações da população. Como dar conta de tudo isso? É claro que não dá conta, não é possível dar conta de tudo. Por isso que o mesmo exercício que eu faço todo dia, que o Gilberto faz todo dia, que cada vereador, deputado, senador faz todo dia, de tentar saber o que é prioridade,
povo também tem que fazer esse exercício. Então, quando a gente faz as oficinas nessa modelagem que o Washington Bonfim explicou, oficinas por temas, tá aí, ó, 7 temas: saúde, educação, segurança, redução das desigualdades, que não é um tema propriamente, mas é um princípio norteador do meu mandato, meio ambiente, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Quando você faz as oficinas e permite o diálogo, mas ao mesmo tempo exige que cada oficina traga no máximo 5 prioridades, mesmo sabendo que não são só 5 prioridades, é um exercício que vocês têm que fazer, e fizeram muito bem feito mais uma vez, para poder facilitar o processo de decisão. Não dá para fazer tudo. Eu tenho demandas para fazer 200 rodovias novas. Como é que eu vou escolher se eu só tiver para fazer 10, 20 ou 30? Eu tenho que saber que a estrada da Cabeluda, por exemplo, foi falada aqui, é a prioridade número 1 da região, com 52% dos votos da oficina temática que veio aqui escutar o povo para falar de infraestrutura. Do mesmo jeito, dentro do meio ambiente, o que é mais importante? É o reflorestamento, beleza? Como é que nós vamos fazer? Aí veio aqui as críticas construtivas da Merciane, falando da especificidade dessa região para o reflorestamento das mudas adequadas. Na educação, estamos fazendo tanta coisa, mas às vezes pode passar despercebido alguma coisa que é prioridade. Então, minha gente, é por isso que tem sido um sucesso o Diálogos do Piauí em cada território. Já foram 7, faltam 5, nós vamos completar no final de outubro, para poder eu aperfeiçoar o meu plano. Porque, minha gente, decisão política não é como é feito nas empresas. Se você tem uma empresa, você pode tomar uma decisão de hoje para amanhã de fazer algum investimento. Governo não. O governo tem que fundamentar, justificar e arrumar o recurso. Por isso que a gente não pode desprezar essa palavrinha-chave: planejamento. E tem planejamento de curto, médio e longo prazo. Então isso aqui vai pautar o PPA, que é o plano plurianual, que vai pautar a lei orçamentária, que é a lei anual, e se forem obras de vários anos, vai balizar os marcos orçamentários de médio prazo, para que a gente plante hoje, colha no próximo ano algumas coisas e nos anos subsequentes mais coisas ainda. Temos que acreditar no planejamento. O governo não pode ser movido só pelas emergências. Cuidamos também das emergências, mas temos que ter plano, porque senão a gente corre o risco de estar só cuidando de emergência, sem colocando o Estado nos trilhos do desenvolvimento de médio e longo prazo. É por isso que a gente tem que ter tempo, paciência para escutar, e foi isso que nós fizemos aqui. Escutamos ontem e hoje o governador pessoalmente escutando a síntese do que foi discutido em cada uma dessas oficinas. E fiquei muito feliz, Gilberto, de perceber que você participou. Você não sabe a importância que tem esse momento para você pautar o que é importante para o Uruçuí, assim como os demais prefeitos e prefeitas, empresários, trabalhadores, movimentos sociais que participaram de cada uma. Então, meu agradecimento aos 7 representantes, ao Sávio, que falou pela saúde, é da área, colaborador aqui de Uruçuí, é advogado também, a Maria Gabriele, está no primeiro ano já falando bonito desse jeito, acho que vai ser governadora do Piauí um dia, viu? O Marcos, que é delegado recém-nomeado, foi escolhido para falar sobre o eixo Justiça e Segurança. A escolha dos representantes foi por votação da oficina. Aqui não teve escolha de governo, quem foi falar não, foi a oficina. Então, fiquei feliz do Marcos, que é delegado recém-nomeado já no meu governo, está atuando lá em Baixa Grande. O Fabrício Ferreira falou pela redução das desigualdades. Você trabalha, Fabrício, daqui de Uruçuí, de Jerumenha, lá de Jerumenha, perdão. O Sérgio Júnior aqui, que já é a segunda geração dos que vieram investir lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, a família Bortoloso, falando de infraestrutura, naturalmente. Sérgio, muito obrigado.
O Zezinho, como já falou aqui, 20 anos de história aí de luta na área da agricultura familiar, falou pelo eixo de inclusão socioprodutiva. E a Merciane, que é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, participando no eixo de meio ambiente. Então, esses são os protagonistas, porque representaram centenas de pessoas que participaram dessas oficinas. E claro, os representantes políticos são igualmente importantes, porque eles representam o povo pelo voto popular. Então eu quero aqui cumprimentar o prefeito Gilberto Júnior, já tinha falado, a primeira-dama Cleiane Leal, muito obrigado pela acolhida também, o vice-prefeito aqui de Uruçuí, Pedro Rodrigues, e todos os vereadores e vereadoras dos municípios desse território. Eu cumprimento na pessoa do vereador Jairo, presidente da Câmara Municipal de Uruçuí. Mas quero abraçar o prefeito Marcelo de Antônio Almeida, muito obrigado, Marcelo, pela presença, doutor Zé Luiz de Baixa Grande, doutor Rodrigo Martins de Bertolinha, prefeita Érica de Canavieira, prefeito Delismon de Landry Salles, doutor Jetson de Marcos Parente, Agamenon de Ribeiro Gonçalves, representando aqui a maioria, pelo menos, dos prefeitos desse território, Tabuleiros do Alto Parnaíba. Como foi dito aqui pelo Gilberto, é um território extenso e pouco populoso. Talvez por isso os desafios sejam maiores e não tenha sido tão priorizado, não vou dizer nos últimos anos, mas talvez nas últimas décadas, porque exatamente território distante, extenso e pouco populoso. Então tem que ter decisão de governo visando a correção de desigualdades históricas. Se não tiver essa visão, se eu for só pensar em função de eleições, a gente não vai colocar na prioridade vários territórios. Então tem que estar na prioridade, porque nós queremos reduzir desigualdades históricas. E por isso que a gente está presente nesses 12 territórios com um olhar de lupa, sobretudo sobre esses mais distantes da capital, que por conseguinte não estão próximos do ambiente que decide as coisas. É lá em Teresina, assim como no Brasil é lá em Brasília. Por isso que os prefeitos vão a Teresina toda semana, o governador vai a Brasília toda semana, e tem que estar perto de onde a caneta funciona para poder decidir. E também a sociedade civil aqui, os outros poderes, o doutor Erisvaldo da Defensoria, a Mariana, analista judiciária, representando aqui o Tribunal de Justiça, doutor Tiago, representando o MP, Tiago Queiroz, muito obrigado. Aqui também a OAB, representada pelo Caio Martins, nossa equipe de secretários, já falei na pessoa do Washington Bonfim, e também quero cumprimentar a academia, reitor Evandro Alberto, o diretor do campus da UESP, onde tivemos Francisco de Assis, o diretor do IFP, Daione, o gerente regional Daniel Guimarães, a diretora dessa escola que foi inaugurada hoje, a reforma e ampliação, uma salva de palmas aqui, do SET Maria Pires Lima, a diretora Dulcelina Brito, e aqui também os representantes dos produtores rurais, o André Pierzante, da Associação Nova Santa Rosa, o José Curser, muito obrigado pela presença de vocês. E, por fim, não menos importante, as maiores autoridades do Estado. Então está aqui o senador Marcelo, muito importante, senador Marcelo, para resolver esse negócio dessa estrada cabeluda aí. De tudo aqui, o mais caro é isso, eu já passei a bola para o Marcelo. Marcelo, para quem não sabe, sem sombra de dúvida, é o parlamentar da história do Piauí que mais botou dinheiro para fazer rodovia do sul do estado do Piauí. Então, uma salva de palmas aqui para o Marcelo Castro. Tá vendo, né, Marcelo? A gente resolve problemas históricos, já surgiu só hoje aqui mais 3. É fácil não, nossa vida. Mas aqui da bancada federal, o doutor Francisco presente, o ex-governador Wilson Martins, o Santana, a bancada estadual da Ana Paula, que é deputada aqui dessa terra, uma salva de palmas aqui para a Ana Paula. Está aqui a Elisângela, o Gil Carlos, Edson Ferreira, que foi deputado, não sei se vai voltar de novo, o Tiago Vasconcelos, o Hélio Rodrigues. Então veja, muita gente importante que tem votação nessa região e que governa o Estado junto comigo. Porque eu não sou besta, eu quero governar com estabilidade, eu respeito muito os parlamentares. Quem não respeitar, vai só arrumar confusão para si. Então tem que governar junto. Para poder, na democracia é assim que se governa. Não tem outra maneira.
Quem quiser fazer diferente não vai conseguir governar. Então fico muito feliz deles estarem aqui, assim como eu ouvindo o que são as prioridades. E por fim, minha gente, eu quero fazer breves comentários aqui sobre os temas. Então muita coisa eu fiquei feliz, e eles mesmos admitiram que já estão pelo menos endereçadas. Tem algumas coisas que nós poderemos endereçar, e tem algumas coisas que eu vou argumentar por que não será feito dessa forma. Então, primeiro ponto, no eixo de saúde, praticamente nós tiramos aqui nota máxima. Primeiro ponto, ampliação e maior resolutividade do hospital regional aqui de Uruçuí. Eu vou inaugurar a UTI do hospital de Uruçuí agora em novembro. Quem viver verá. Aí eu falei que inaugurar, o Gilberto já está dizendo que tem que ter mais leite. Eu digo, Gilberto, passou 500 anos no Uruçuí sem UTI. Eu vou entregar agora em novembro e tu já está pedindo para aumentar. Mas é justo, porque realmente a população dessa região vai aumentar muito com os empreendimentos agroindustriais. Além de merecerem, vai ampliar muito. Então os problemas de saúde serão maiores e vai ter mais gente. Então, naturalmente, a gente tem que ter cuidado. E obviamente que com a UTI você vai ter muito mais procedimentos cirúrgicos aqui, porque sem a retaguarda da UTI não dá para fazer alguns procedimentos ortopédicos de alta complexidade e vários outros. Então considero que essa primeira demanda ela está endereçada. O segundo ponto, os espaços culturais e esportivos. Eu estou ficando muito feliz que eu estou recebendo os prefeitos, e a prioridade em muitos casos está mudando gradativamente de mobilidade urbana, que é uma carência enorme, para equipamentos de saúde, bem-estar, cultura e lazer. Há pouco caminhava com o Gilberto aqui pela cidade, ele ampliando o centro de eventos, ali o mercado ao lado, um playground para as crianças, reformando o ginásio, estamos fazendo vários estádios de futebol nessa região. Então eu acho que essa é uma demanda que não é só do governo do estado, é dos prefeitos também, mas a boa notícia é que isso está sendo prioridade, até porque a população está se preocupando mais com o seu bem-estar físico e mental. Então nada melhor do que uma boa caminhada, uma prática esportiva, uma boa peça cultural, a dança, a música, o teatro. Então eu acho que essa questão virou prioridade do povo e chegou rápido na demanda dos prefeitos e do governador. Cofinanciamento, aqui eu tenho que fazer uma explicação aos senhores. Nós tivemos um longo debate com a PPM e chegamos a um acordo, ainda que não tenha agradado 100%. Nós combinamos parte de cofinanciamento para os HPPs e para o SAMU com o Piauí Saúde Digital, que é um investimento maior do que o que era feito antes. Então isso é que foi pactuado. Eu sei que todo dinheiro a mais ou a menos é muito importante, mas nós chegamos nessa pactuação com a PPM, e por isso que o cofinanciamento hoje ele é um misto de saúde digital, HPP e SAMU. Então, se tiver algum atraso nesse repasse do HPP e do SAMU, eu vou falar com o secretário Antônio Luiz. Recebo a crítica dos mutirões com muita atenção. Mais vagas para os territórios mais distantes, vamos fazer isso. Tem a carretinha da saúde, caminhão da mamografia, mutirão de catarata. Vai ter agora o rastreio para prevenir o câncer de cólon. O câncer coloretal, junto com o de pulmão, é o que mais mata. Então, com o apoio do Marcelo, do Francisco Costa, nós vamos fazer esse rastreio. Então vai ter mutirão também de colonoscopia, de endoscopia. Então tudo isso está vindo e nós vamos priorizar os municípios mais distantes. Então, eu quero aqui gabaritar. E a regulação, minha gente, eu não entendi bem o que você colocou, mas não tenha dúvida que, além da resolutividade do SUI melhorar, portanto a demanda para Floriano e para Teresina vai ser muito menor, a gente está aos poucos integrando os sistemas municipais com o sistema estadual. Por que é difícil fazer regulação? Porque alguns municípios são gestão plena. O que significa? O gestor da fila não é o estado, é o município. Então, se não tiver integração, lascou tudo. Então, nós estamos conseguindo um diálogo melhor com os prefeitos de gestão
Floriano é gestão plena, Picos é gestão plena. Então, não sei se o Uruçuí é aqui, Gilberto, mas se for, pode se tornar, para nós não tem nenhum óbice. Mas esse diálogo é que a população não entende. Por que tem que ficar rodando às vezes feito barata tonta? Porque às vezes o gestor da fila é o prefeito, às vezes é o governador. Se a gente não tiver bem afinadinho, aí dá problema. Então, felizmente, diálogo com praticamente todos os prefeitos, inclusive prefeitos que não são aliados do governador, nesta área da saúde tem fluído muito melhor. Então, eu acredito que respondi aqui todos os itens. Vamos lá, que eu estou com vontade de falar, mas estou acabando. Educação, aqui nós gabaritamos foi tudo. Olha, o ESP, nós estamos entregando a infraestrutura e aí a nossa oradora pediu mais cursos. Teremos mais cursos tecnólogos e superiores, bacharelados, tanto na UESP, quanto na UAP, quanto na UAP. Especialmente nessa área voltada para a agropecuária. Então confie nisso. Escolas, todas vão ficar no padrão dessa que entregamos aqui. Temos 18 escolas nesse território. Todas terão esse padrão. Se tiver alguma que não tem, eu sei que já entreguei as duas de Bertolínia, já entreguei duas aqui em Uruçuí, mas se não chegou ainda esse padrão, vai chegar. Com quadra, com laboratório de informática, laboratório de ciências, biblioteca, sala de atendimento educacional especializado, refeitório, climatizado, todas serão climatizadas para poder ter o melhor desempenho dos alunos. O outro ponto, concurso. Teremos um concurso para 4.000 vagas professores efetivos da SEDUC. Quanto ao UESP, eu acabei de nomear alguns, mas certamente em breve teremos novo concurso da UESP. Valorização salarial. Esse é um debate todo ano com o sindicato. Nunca a gente consegue atender tudo, mas todo ano a gente tem dado um passo para aumentar os salários, aumentar as condições de trabalho dos nossos professores e professoras. Claro que não estamos no ideal, mas também nós não conseguimos fazer tudo, porque temos a limitação, sobretudo da parte previdenciária. Parte dos professores ativos, nós temos o Fundeb, mas na parte dos professores aposentados, nós não temos o Fundeb para custear. Essa é a dificuldade de atender plenamente o que os sindicatos normalmente nos pedem. Bom, comentando aqui sobre justiça e segurança, aqui também estou muito feliz porque saúde, educação e segurança, minha gente, é 80% do orçamento do governo. E a gente está conseguindo estar antenado com as prioridades. Aumentar o efetivo da Polícia Civil e Militar. Olha, nós nomeamos já 3.000 policiais, entre militares, civis, penais e bombeiros. 3.000. Já vou nomear mais 1.000 até o final do governo. E claro que esse vai ser um tema debatido na campanha eleitoral do ano que vem. Certamente haverá o compromisso de todos os candidatos e candidatas a fortalecer o efetivo ano após ano. Então essa é uma política contínua. Teremos novo concurso da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então concurseiros da região se preparem, que vai ter concurso para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, com edital publicado ainda esse ano. A parte aqui da UISP de Marcos Parente, está anotado. Corpo de Bombeiros, teremos Corpo de Bombeiros em Bom Jesus, em Uruçuí e em Correntes. Compromisso nosso, para o sul do Piauí. E o vídeo monitoramento, nós estamos começando das maiores cidades, assim sucessivamente. Fizemos em Teresina, a próxima Paraíba, depois Picos, depois Piripiri, Floriano, na sequência, conforme o tamanho da cidade. Então em breve vai chegar também aqui o Uruçuí. Se os prefeitos fizerem o sistema de vídeo monitoramento, eles podem ser integrados ao sistema de vídeo monitoramento do Estado. Já tem municípios que estão fazendo, acho que o Uruçuí já tem ou vai ter, então já nos ajuda, porque a gente já integra logo e nosso centro de controle já passa a utilizar as imagens. E dos privados também, comerciantes, instituições, quaisquer que sejam, que tenham câmeras num determinado padrão, já poderão ser integradas às câmeras do governo. Isso é muito importante ser dito. Bom, quarto,
Eixo, me ajuda aqui, por favor, meu filho. Aquele papel demais e vento muito. Aqui na redução das desigualdades, aqui são propostas. Tem uma muito efetiva que é o cofinanciamento do SUAS, aí não é do SUS, é do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Meu caro, nós temos uma PEC no Congresso, que é a PEC, se eu não me engano, 383, para garantir 1% do SUAS. Nós temos 25% para a educação, 12% para a saúde, no estado, os municípios é 15%, falta um percentual para o SUAS. Então nós defendemos isso, a parte do estado nós temos procurado cumprir. E tudo isso que foi colocado aqui sobre apoio aos jovens, temos uma oportunidade jovem, apoio à agricultura familiar, são diversos programas que eu vou falar mais à frente. Agora essa parte de casas de acolhimento para crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência, esse realmente é um problema sério, está muito concentrado na capital e nós estamos querendo descentralizar com o apoio dos prefeitos. Então aqui, Gilberto, a gente pode pensar em usufruir uma parceria para a gente ter uma casa específica para crianças e também para mulheres vítimas de violência, crianças que estão com algum problema, que tem que se afastar do convívio familiar, muitas vezes com problema de violência, e a gente possa descentralizar. Então nós estamos começando a levar para Parnaíba e para Picos, mas para chegar nos 12 territórios ainda falta muito. Mas sem dúvida, Washington Bonfim, nós vamos colocar isso como prioridade do nosso PPA, para que nos próximos anos a gente avance nessa direção. Inclusive é uma prioridade do Pacto pelas Crianças, está aqui a Isabel, minha esposa, que coordena esse pacto. Vamos agora para a infraestrutura, antepenúltima parte. Vocês viram que eles pediram pouca coisa, né? Essa estrada da Cabeluda é só 150 quilômetros, bem baratinha, deve dar 250 milhões de reais. Então nós não temos como fazer só com o Estado, mas vamos colocar na prioridade para na reunião com a bancada, nas próximas edições do PAC, a gente conseguir uma parte desse valor. Nós não vamos fazer essa história de uma vez, mas nós vamos fazer passo a passo, ligando o primeiro povoado, depois o segundo povoado e assim sucessivamente. Mas o nosso compromisso deste governo foi reconstruir a 247, terminar a 392, a 391, que eu já vou entregar 100 quilômetros, e a Transcerrados. Então, compromisso era esse anel rodoviário da soja com essa diagonal que é a 391, e esse nós vamos cumprir. Então nós poderemos obviamente colocar no próximo PPA, nessa revisão, essas novas rodovias. Aqui teve duas, a Cabeluda e essa outra que vai do distrito Nova Santa Rosa até a Bung de Baixa Grande, que são 65 quilômetros. Então duas realmente não estavam no nosso radar, daí a importância de vir aqui para estar no nosso radar, para quando a gente completar 391, a gente começar a botar essas duas, assim como também aquela de Santa Filomena, se eu não me engano é a 130, não sei, também é uma rodovia muito extensa na região, que também já foi demandada pela AproSoja. E com relação aos trechos críticos da 247, nós já estamos falando com a CS Grãos. Então, primeiro fazer o acostamento onde não tem, isso é emergencial. Depois alargar nos pontos críticos, ladeiras e curvas. E a curva da morte, a gente vai ter que realmente ter um problema com o novo traçado. E isso já está na contratualização com a CS Grãos. Então, por enquanto, o que a gente tem que fazer na curva da morte? São os redutores de velocidade, antes e depois, para poder evitar mais perdas de vidas, mas a mudança do traçado será feita pela concessionária da PPP da Transcerrados, que agora aditivou esse trecho da 247. E por fim, energia elétrica. Meu caro Sérgio, é a prioridade número 1 que nós temos que colocar junto ao governo federal, junto à Equatorial e junto ao Ministério de Minas e Energia. Porque sem energia nós não vamos dar o passo da agroindústria e da irrigação. A Fazenda Canel, a Fazenda Confiança do Franciose, do Zezão, da Insolo, do Ricardo, todas estão indo rumo à irrigação. Precisa de energia de qualidade. E nós temos um déficit.
Não é à toa que o Estado do Piauí está investindo 82 milhões fora da nossa obrigação para fazer o linhão lá da subestação de Ribeiro para a subestação de Uruçuí, para poder ter um polo agroindustrial aqui em Uruçuí. Então são 82 milhões de reais. Essa é uma contrapartida do governo do Estado. Mas isso é pouco. A gente tem que ter linhões cruzando esse nosso cerrado e depois rebaixando para tensões mais baixas, para poder as fazendas conseguirem irrigar e as agroindústrias conseguirem implantar suas agroindústrias. Então a energia, se o problema maior era a infraestrutura rodoviária, que ainda é um desafio, mas melhorou muito, agora o desafio é infraestrutura energética. Então, eu vi que colocaram aqui como primeiro ponto ainda a questão rodoviária, mas saibam que a questão energética, meu caro Sérgio, o pessoal da AproSoja que está aqui presente, para mim é uma prioridade absoluta, tá? Então eu estou trabalhando muito junto ao governo federal e junto à Equatorial por isso. Penúltimo tema, a inclusão aqui socioprodutiva. Então, assistência técnica, meu caro Zezinho. Nossa meta para os próximos anos é pelo menos dobrar o número de profissionais de assistência técnica rural do estado do Piauí. Nós vamos fazer concurso passada para a ADAPT, vamos reforçar a parceria com o Senar, vamos aumentar os formandos nos cursos de agronomia, de agrotécnica, de agricultura de precisão. Vamos aumentar o programa Juventude Rural Transformadora. Estamos fazendo uma experiência com 100 jovens. Nós queremos ampliar para 200, 300, 400, para a gente ter muito mais assistência técnica. Essa é pedra-chave no desenvolvimento da agricultura familiar. E outra coisa, eu estava vindo para cá, Zezinho, recebi uma mensagem, um amigo que mora lá em Santa Catarina, dizendo que hoje está completando 54 anos da Associação Catarinense de Cooperativas. Olhem os números. Lá em Santa Catarina tem 253 cooperativas. Cada uma delas, em média, com 20 mil cooperados cada uma. E o faturamento dessas cooperativas somadas, 91 bilhões de reais por ano. O que eu estou querendo dizer com isso? A associação é importante, o assentamento é importante, mas se a gente não migrar para o cooperativismo, os nossos agricultores familiares vão continuar totalmente dependentes do poder público. E o poder público é para apoiar, mas depois os nossos agricultores têm que ter condições de seguir o caminho sem depender tanto dos governos. E só tem um caminho: cooperativismo, que nada mais é do que uma associação profissionalizada na forma de cooperados. Aí sim, Zezinho, o agricultor familiar, ele vai ser sim classe média, porque ele não vai ganhar só meio salário, um salário. Ele vai começar a participar da agregação de valor, vai ganhar 2, 3, 4, 5, 10 salários. Então nós estamos tendo as primeiras experiências, mais na região sertaneja, com MAP, Simplesmente, Casa Apes em Picos, Cocajuba em Picos, Mel do Sertão em São Raimundo Nonato. Hoje o ministro Elton Dias está lá em Piracuruca, fundando a cooperativa Cop Leite, lá em São José do Divino, Piracuru. Mas ainda são cooperativas, minha gente, com 200, 300, 400 cooperados. É muito pouco. Por que é pouco? Porque se a cooperativa não for grande, ela não vai ter dinheiro para ter uma gestão profissionalizada, para poder competir com grandes. As cooperativas do sul do Brasil competem com os grandes, e é uma cooperativa de pequenos, não é uma cooperativa de grandes, é uma cooperativa de pequenos produtores que tem gestão profissionalizada, que compete com as gigantes nacionais como JBS, BRF, Mafrig e tantas outras. Então nós temos que ter essa capacidade, minha gente. As grandes fazendas, os grandes produtores são muito bem-vindos,
mas nós temos que ter as cooperativas. Veja como começou a Nova Santa Rosa. Quando eles imigraram para cá, lá no Rio Grande do Sul, tinham pequena quantidade de terra. Vieram para cá na oportunidade de ter uma terra maior, sofreram as dificuldades todas de energia, de tudo. Hoje todos, as 50 famílias, cada uma com uma quantidade de, sei lá, 500 hectares, 700 hectares, tem, obviamente, um padrão elevadíssimo. Por que isso não pode acontecer com um agricultor familiar nativo aqui do Piauí? Claro que pode. É a cultura do cooperativismo que falta, é a cultura do empreendedorismo que falta, para o pequeno poder competir com o grande. Então, Gilberto, você conte comigo, você aqui em Uruçuí, Baixa Grande, municípios aqui que não dependem só de FPM, que tem receita própria, podem se engajar junto conosco nesse trabalho de formação do cooperativismo aqui na região. Até porque vocês têm condições, claro que dependem da ajuda federal e estadual, e nós estamos aqui para isso, mas vocês conseguem se mover mais rápido do que municípios que não têm receita própria. Então, faço esse convite a Uruçuí, Baixa Grande, Ribeiro, Sebastião Leal e vários outros que já têm receita própria, para a gente montar essas cooperativas juntos, tá bom? E por fim, minha gente, o meio ambiente. Para terminar, eu falei demais, mas eu estava empolgado, eu não posso falar mesmo, então me desculpe, mas eu estou aqui para prestar contas também. Então, minha querida, eu não achava que era possível, eu botei no meu plano de governo que ia plantar 4 milhões de mudas de árvores nativas e frutíferas. Eu tinha certeza que eu não ia cumprir essa meta. Pois não é que nós vamos chegar no próximo mês já em 3 milhões de mudas entregues no Piauí? Então nós vamos bater 4 milhões de mudas em 4 anos de governo. E eu vou fazer essa adaptação aqui que eu não sabia. Vou já dar puxar a orelha do Felipe. E a muda, obviamente, que tem que ser entregue ali no início ou no pré-período chuvoso. Eu vou fazer isso. Titulação tem andado bem, vai andar cada vez melhor. A titulação da terra dos produtores rurais, dos pequenos produtores. E claro, essa capacitação que você citou, nós vamos. Mas a nossa principal preocupação, minha gente, é só uma: incêndios florestais. O maior problema ambiental do Piauí são os incêndios. O desmatamento ilegal está caindo vertiginosamente. Vamos chegar esse ano talvez a menos de 60 mil hectares. Queremos zerar o desmatamento ilegal. Nossa meta é zerar o desmatamento ilegal. Mas os incêndios, minha gente, é algo muito grave. Então, por isso que a formação das brigadas municipais deve ser a prioridade número 1 dos prefeitos, com o nosso apoio. Mesmo que o Corpo de Bombeiros chegue aqui, vai chegar em Uruçuí, vai chegar em Bom Jesus, vai chegar em Corrente, ainda assim, são as brigadas municipais que têm condição de evitar que a queimada pequena vire grande. Então, prefeitos, contem comigo. Já fiz a maior formação da história do Piauí de brigadistas. Queremos agora entregar os EPIs, os equipamentos, mas nós temos que formar mais gente, porque o maior desafio ambiental do Piauí é combater os incêndios. Isso é mais importante, 10 vezes mais importante em termos de área degradada do que, por exemplo, o desmatamento ilegal que nós estamos reduzindo ano após ano. São os dois principais elementos de emissão de CO2 do Piauí: incêndios e desmatamento ilegal. Então, por isso que o meio ambiente, claro que o reflorestamento vem na sequência, é igualmente importante, mas incêndio a gente precisa muito da cooperação dos municípios. Minha gente, muito obrigado pela paciência. Nossa equipe anotou tudo que foi falado, tudo que eu falei, e eu procuro ser muito transparente e dizer o que dá para fazer no curto prazo, o que não dá, o que vai ficar eventualmente para um próximo mandato de quem for eleito na sequência. Então, minha gente, transparência e participação social. Viva a democracia, viva Uruçuí, viva os tabuleiros do Alto Paraíba. Muito obrigado. Cobra
Agora choca a lente nervosa do município de Uruçuí.